Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a meditação para essa semana é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versos 32 e 33, que dizem assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não se envergonhe. Não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe da palavra de Deus, não se envergonhe de ter fé em Deus e em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vivemos dias em que, em virtude de maus testemunhos de algumas pessoas, o Evangelho e o nome de Cristo tem sido ridicularizado. E aí é possível que em alguns momentos nós não expressemos verdadeiramente e claramente diante das pessoas a nossa fé em Jesus. E Jesus, quando motivava e encorajava os seus discípulos a continuar realizando a missão de pescar homens, de serem pescadores de homens, de pregarem o Evangelho, de anunciarem a mensagem de salvação, Jesus faz esse desafio aos seus discípulos. Ele disse: olha, não se envergonhem de mim, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, a nossa dedicação a Cristo, a confissão da nossa fé, que não é apenas uma confissão verbal, esse confessar a Jesus diante dos homens é uma expressão de fé, sim, mas uma fé demonstrada em atitudes, uma fé demonstrada no viver diário, tendo um bom testemunho, uma vida de fidelidade à palavra de Deus. Assim que nós demonstramos que cremos em Jesus e confessamos diante dos homens. Esse confessar diante dos homens não tem a ver apenas como um testemunho, uma declaração de fé e um testemunho de vida, mas tem a ver também com a aliança que nós fazemos com Cristo através da igreja. A confissão de fé ela deve estar associada, o declarar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida deve estar associado a uma aliança com Deus através do batismo, e o batismo nos levando também à participação da Santa Ceia do Senhor. Então, não devemos nos envergonhar da nossa vida espiritual, não devemos nos envergonhar do nosso relacionamento com Cristo, que deve estar presente no nosso trabalho, que deve estar presente dentro da nossa casa, e não apenas quando vamos à igreja. O nosso relacionamento com Deus deve fazer parte de toda a nossa vida, de uma forma holística. Deus deve estar presente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas necessidades materiais, espirituais e emocionais. Toda a nossa vida deve ser cercada por esse entendimento de que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos de Jesus e que Ele sim deve fazer parte constante da nossa vida. Você tem se envergonhado de Deus? E poderíamos pensar quais são as circunstâncias nas quais nós somos levados a nos envergonhar de Deus, a nos envergonhar de Jesus. Talvez na roda de conversa com alguns amigos, quando alguns acabam sendo irreverentes em relação a Cristo, em relação à palavra de Deus, quando alguns fazem chacota com o nome de Deus, e aí ou defendem alguns valores e princípios contrários à palavra de Deus que Jesus jamais defenderia, e nós silenciamos. Alguém certa vez já disse as seguintes palavras: o que mais me incomoda não é o grito dos sem ética, não é o grito dos maus, o que mais me incomoda é o silêncio dos bons. E nós, como discípulos de Jesus, quando silenciamos diante da maldade, quando silenciamos diante da mentira, quando silenciamos diante de valores e padrões que são contrários à palavra de Deus, nós estaríamos então nos envergonhando de Cristo. Nós estaríamos então negando o Senhor e deixando de confessá-lo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento, com o nosso viver diário. Então, cada momento da nossa vida é uma oportunidade que nós temos de confessar o Deus em que nós cremos, de confessar a palavra de Deus e confessar o nome de Jesus. Quando nós nos posicionamos diante de um mundo mau, diante de pessoas que não temem a Deus, que não seguem os princípios e valores absolutos
da palavra de Deus. Então não se envergonhe, porque vai chegar um dia quando Jesus voltar e nós estivermos para sempre com Ele, ou estivermos diante do seu juízo, e aí Jesus nos confessar diante de Deus. Isso é uma expressão simbólica que demonstra a salvação, que aponta para a segurança da nossa salvação. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, quem não se envergonhar de mim, me confessar diante do mundo, o nome dele vai estar inscrito no livro da vida. O nome dele vai estar diante de Deus. Então, que nós não tenhamos vergonha das coisas de Deus, que nós não tenhamos vergonha da vida espiritual. A vida humana não é apenas uma vida material e física, a vida humana também é espiritual. E essa demonstração de que entendemos e confiamos que a nossa vida também é uma vida espiritual é quando nós depositamos a nossa confiança para a salvação em Jesus Cristo. E não temos vergonha da sua palavra, não temos vergonha de chamá-lo nosso Deus, não temos vergonha de orar em nome dele, não temos vergonha de nada de tudo aquilo que nos aproxima de Deus e nos faz demonstrar a nova vida que Jesus conquistou para nós através da sua obra da salvação. O mundo ele tenta nos deixar envergonhados nesse sentido, porque aponta Jesus e fazem piadas e tentam dizer: olha, você é careta, você é ultrapassado porque acredita nessa história de Jesus. Jesus foi um libertador político, Jesus foi um revolucionário político, né? E você acredita nesse homem que foi crucificado. E existem aqueles que dizem que ele nem existiu ainda. E todas essas expressões que vêm tentando nos acuar, tentando nos colocar contra a parede e dizer assim: nega a Cristo, negue a Jesus. Negue a Jesus com as suas atitudes, negue a Jesus com o seu silêncio, negue a Jesus com o seu comportamento. E aí o que Jesus está dizendo é: faça o contrário. Faça o contrário diante de um mundo que oprime cada vez mais para que nós nos envergonhemos de Cristo. Mas Jesus é o nosso estandarte, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso Deus, Jesus é a nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nós jamais nos envergonhamos dele. Então, se tem algo que nós não temos do que nos envergonhar, é Jesus. Você tem que sentir vergonha do pecado, você tem que sentir vergonha da maldade, você tem que sentir vergonha das vezes que o seu comportamento e a sua vida toma uma direção contrária à vontade de Deus. Mas jamais tenha vergonha de dizer em alto e bom tom que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o dono da sua vida, o dono do seu coração, e um dia você estará para sempre com Ele. Amém? Que Deus te abençoe e que jamais tenhamos vergonha do nosso Senhor Jesus. Fique na paz.